Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, corra linda do Senhor. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Apocalipse 17, versículo 1 e 2. Antes, quero te agradecer, muito obrigado você que tem compartilhado, dado um joinha para nós aí. Muito fortalece quando você vê o vídeo e clica lá no gostei, tá? Não esquece de fazer isso não, gente. Fortalece bastante o canal, ok? Também você que se inscreveu no canal, muito obrigado. Tenho um compromisso de orar por você, tá? Você que não se inscreveu, me ajuda aí, gente. Muito fácil, nas letrinhas azuis que vai aí no vídeo embaixo ou em cima, é só clicar, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Apocalipse 17, 1 e 2 está escrito assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Gente, Apocalipse, você sabe que é um livro que tem muito alegoria, muita questão assim, que você não leva literalmente, mas tem as suas interpretações, ou seja, né? Ela traz algo alegórico, parece fantasioso, né? Mas, na verdade, essas figuras, essas aparições para João, que foi arrebatado, né, na ilha de Patmos, quando o Senhor revelou a ele as coisas que haviam de acontecer. Então tem gente que acha que Apocalipse já cumpriu, não. Até o capítulo 4 a gente pode entender que tenha tido cumprimento. Mas os demais para frente ainda tem muita coisa para acontecer, né? Igual aqui está falando sobre a mulher montada na besta. Aqui está falando sobre uma prostituta. Qual o significado disso, pastor? Isso vem ser uma religião, né, com nome de cristã e que na verdade leva os povos a se prostituírem. Se a gente continuar lendo, você vai perceber aqui, ó. Olha só, versículo 3: Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui vai explicar na frente aqui o que significa 7 cabeças e 10 chifres. Fala sobre reino, sobre liderança, né? Então olha só o versículo 4, como é importante, ó. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. O que quer dizer isso? Ainda diz aqui mais, ó. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações de imundícias da sua fornicação. Mas está falando sobre riqueza. É uma religião que se ostenta em cima de riqueza, vestido de púrpura, de escarlata. Só quem vestia com essas roupas eram a família real, eram os milionários, os que comandavam o mundo, né? Então diz aqui, pedras preciosas e pérolas, olha só. E tinha na mão um cálice de ouro. Então você vê que está ostentado o seu comando em cima de riquezas. É muito respeitada porque é poderosa na sua posição de riqueza, tá? De ostentar, de ter muita coisa, muitos bens materiais, muitas riquezas, muito ouro, muita prata. Está dizendo aqui, né? E diz o versículo 5, na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Antigamente, na época que foi escrito isso daqui, na época do Império Romano, isso foi escrito no ano 100, ano de Cristo. Jesus morreu com 33 anos e meio. No ano 100 foi escrito o Apocalipse, só para você entender.
as prostitutas se apresentavam toda bem arrumada, toda bem vestida, cheirosa, e na testa dela era escrito o seu nome, para saber que era uma prostituta, que tinha o seu nome. É isso que está destacando aqui. Então, é um mistério que a gente vai revelar, ou seja, que a gente, precisa ter entendimento, buscar a sabedoria de Deus, que ela ostenta um nome, certo? E o que é a prostituição para Deus? Lembra quando eu já preguei um café com Deus lá para trás, falando sobre o profeta Oséias, que Deus fez ele se apaixonar por uma prostituta, tirar ela lá do prostíbulo, e dar honra a ela, casar, dar um nome a ela, mas ela vai e trai ele, vai embora com outros homens. Ele fica muito triste, ele chora, ele fica com o coração partido, dolorido, e Deus fala com ele, vai lá, busca ela. Agora os homens acabaram com ela, desprezaram, humilharam, agora ela está lá na rua da amargura. Ela achou que ia se dar bem te deixando, e agora eles só aproveitaram dela e deixaram ela. Vai lá, perdoa ela e traz ela de volta e dá honra a ela. E depois que você fizer isso, ela vai te trair de novo. Aí ele falou, Senhor, mas isso é muito dolorido. Ele diz, é o que eu sinto quando Israel, ele se prostitui com outros deuses. Quando ele se curva perante um Deus que não é Deus, uma imagem esculpida por mãos humanas. Aliás, tem muita gente que não sabe que Abraão foi escolhido, sabe por causa de quê? Eu fico pensando assim, imagino que seja isso, claro, Porque o seu pai, ele vivia numa terra de idolatria, de vários deuses. O seu pai fazia imagens de escultura e vendia. Um dia o seu pai precisou de viajar, e ele já era um jovem, e o filho, no caso, Abraão era um jovem, ele disse, meu filho, cuida dessas imagens, limpa elas para mim e tal, que eu vou precisar passar um tempo fora, depois eu volto. E assim aconteceu. Só que quando ele voltou, Abraão tinha quebrado as imagens menores, porque ele tinha uma imagem grande e as outras menores. Ele passou a mão num porrete e quebrou aquilo tudo. E o pai não sabia. Quando ele chegou, o pai perguntou, o que aconteceu? Ele falou, não, essa imagem grande se revoltou contra as pequenas, e quebrou todas elas. Meu filho, isso não tem condição de acontecer jamais. Isso não é nada, isso não tem poder nenhum. Eu que faço essas imagens. Ô pai, como é que o senhor engana os outros, vende para os outros falando que isso é um Deus? Que se curvar diante dele, pedir, ele vai atender. Como? Então não é possível, nem o senhor mesmo acredita, o senhor está enganando os outros. Eu acho que essas coisas que chamam a atenção de Deus, por isso que Deus chamou Abraão da terra de Ur, dos caldeus, e o tirou de lá. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Entende? Isso agradou ao Senhor. Então para e pensa. Deus não divide a sua glória. Se você está buscando outros, pedindo a outros que não é Deus, o Senhor se entristece. Lembra quando Pedro, Tiago e João estavam lá no Monte da Transfiguração, junto com Jesus, lá no monte, com Jesus. Jesus se transfigurou. Apareceu Elias e Moisés conversando com ele. Pedro disse, vamos fazer uma tenda para adorar, bom estarmos aqui, adorá-los, E sumiu os outros dois, só ficou um, que era Jesus. E uma voz disse, este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Quer dizer, só pode ser adorado é Jesus. Lembra que Pedro e João, na Porta Formosa, entrando para o templo, depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, apareceu a eles, ficou por um tempo, depois foi assunto aos céus. Eles estão indo para Jerusalém para orar, para o templo, para orar lá em Jerusalém. E na Porta Formosa, 3 horas da tarde, um homem coxo pede a ele uma esmola e diz, não tenho ouro nem prata, que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que ocorreu? O homem levantou, ele deu a mão, o homem levantou, deu um salto, saiu
andando e correndo, e o povo glorificando a Deus. O povo veio se curvar diante de Pedro e João. Eles disseram, não fazeis tal coisa, e não admitiram. Agora eu fico imaginando, se eles viessem aqui hoje, aceitariam fazer imagem deles para se curvar diante dela? Se diante deles, que estavam pessoalmente, com aquele milagre extraordinário, eles disseram, não, nós somos homens igual a vocês. O nome de Jesus é que é poderoso. Quem deu saúde a esse homem foi Jesus, não foi nós. João e Barnabé foram chamados filho de Júpiter e filho de Marte, por causa de um milagre que ocorreu. Um homem que estava coxo, olhando Paulo pregando e vendo que o homem estava animado, Paulo disse, levanta. Ele deu um salto e saiu andando, correndo, e o povo começou a adorar. E aquela cidade, veio o sacerdote daquela cidade, pegou um boi para sacrificar, para adorar a Paulo e a Barnabé. Paulo e Barnabé pulou no meio da multidão, rasgou suas vestes e disse, não, nós somos homens igual a vocês, sujeitos aos mesmos pecados, às mesmas dificuldades, às mesmas tentações. Não, não foi nós, foi Jesus. Então nós temos que adorar Jesus. Tudo que leva contra isso, fora disso, meus amados, está em desobediência, é prostituição. Prostituição é quando negocia a base, né? As colunas. Jesus é a base, Jesus é a rocha. E o ensino dos apóstolos são as colunas de um edifício que é levantado. Quando se negocia colunas, quando se tira ensinos, tá? Quando pega a palavra de Deus, começa a torcer ela, não aceitar do jeito que ela é, e começa a achar que ela é ultrapassada, retrógrada, e que ela precisa ser reformulada, está em pecado. Qualquer liderança que pensa isso, que não aceita essa palavra. Aí vem me dizer, a palavra foi mudada, pastor, no decorrer do tempo. Meus amados, se foi, Deus é fraco, não existe Deus, porque Ele mesmo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. E o Senhor diz, até um tio se cumprirá, não ficará sem se cumprir. Tudo que Deus falou se cumpre. Aquilo que está para se cumprir, vai cumprir, como cumpriu aquilo que foi dito. Toda a Bíblia é igual, então, pelo amor de Deus, não coloca, né? Tiraram isso da Bíblia, Deus não permitiria tirar algo que fosse de gravidade, de ensino principal. Uma coisa é você ter no princípio da Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, outra revista e atualizada. Claro que às vezes algumas traduções, no traduzir, o autor se equivocou em uma palavra. É diferente. Mas não estava ferindo princípios. Diferente. Igual, por exemplo, está escrito lá, uma das coisas que foi corrigida e atualizada foi isso. Jó dizendo, quisera eu ir para o Hades, ou para o Seol, tem umas versões que estão escritas assim. Hades, Seol, é o mesmo significado. Uma palavra está em hebraico, outra está em grego. E traduzido para o português, ela tem dois significados, sepultura ou inferno. Aí o autor que traduziu colocou inferno. Quisera eu morrer e ir para o inferno. Uma pessoa que está sofrendo, quer morrer e ir para um lugar de maior tormento. Então isso foi algo que precisou ser atualizado, corrigido, porque na tradução, porque a língua portuguesa e todos os dialetos, as línguas, elas têm dificuldade de entendimento. Uma palavra, se eu não escrever e falar seção, ela tem 4 tipos de seções. Manga, se eu não falar o contexto do que eu estou falando, pode ser manga de camisa, né? Uma manga de camisa, ou pode ser manga fruta, depende do que eu estou falando. E a mesma palavra escrita igualzinho. É a mesma coisa aqui. Tinha 2 significados, dependia, era do contexto. Ora, alguém que está sofrendo vai pedir para um lugar de maior tormento? Não. Então não é inferno a palavra que encaixava ali. A palavra que encaixava ali é sepultura. Por isso que houve
corrigido e atualizado. Mas nada que fere, presta atenção, princípios, ensinos básicos. Quem é o Salvador, que é Jesus. Todos somos pecadores. Está escrito nas Escrituras, né? Os que vivem pelos prazeres da carne não herdarão o reino dos céus. A mentira, o engodo, a prostituição, a fofoca e tantas outras coisas poderíamos falar, a própria idolatria. Essas coisas não teve modificação. Alguém vai me dizer, né? Mas tinha ensino assim, assim, assado, agora não tem mais. Se é ensino básico das Escrituras, balela, não acredite nisso. Tá? Balela. Fake news, mentira. Não acredite. Jamais Deus deixaria de fora aquilo que é importante. Porque Ele é Deus. Quem cuida de tudo é Ele. Você vai ver aqui, o tempo está correndo, mas vamos lá. Falando sobre a mulher, em versículo 6, vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos. Olha só. Quer dizer, ela está com a taça de ouro na mão, se embriagando, mas de quê? Da sua prostituição, do sangue dos santos. Quer dizer, aqueles que resistiram o falso ensino foram queimados vivos, foram mortos. Quantos foram mortos? Porque se levantavam contra a religião. O século XX, século passado, morreu mais cristãos do que tudo. Muçulmanos, né, religiões islâmicas, matando cristãos, queimando vivo, em pleno século XX. Nós estamos no século XXI. Ainda matam ainda hoje. Em pleno século XX. Matou-se demais. Torturou-se em vários lugares, em vários países. Covardemente acusavam pastores como se fossem políticos. Para quê? Para calar, para prender. Porque aquele ditado, você abate o líder, o bando foge. Então, quantos pastores, missionários foram presos injustamente, com mentira, com falsas acusações? É o que tentaram fazer com Jesus, com falsas acusações, não conseguiram provar nada. Mas condenaram a si mesmo por inveja. Então, essa mulher, essa prostituta, essa meretriz, está dizendo aqui, versículo 6, que ela estava embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Está escrito aqui, ó. E vendo-a eu, fiquei assombrado com grande admiração. João está dizendo. Então, é o terror. Então, houve perseguição. Continua ainda de algumas religiões havendo, e politicamente também contra a igreja. Hoje, leis que se fazem é pensando em parar a igreja. Por quê? A igreja é conservadora, porque a igreja é contra, né, aborto. A igreja é contra um monte de coisa que está errado. Aí, como não consegue parar a igreja, persegue, né, tortura, prende, ela cresce. O que quer fazer? Leis agora para, né, parar a igreja. Fazem leis pensando num meio, sorrateiramente colocando para parar a igreja. Para prender, se for preciso. Chama de homofóbico, de tanto, né, fobia em cima. Retrógrado, que não aceita o progresso, a progressão, progressismo, e assim vai. Então o nosso Deus é retrógrado, porque está aqui na Escritura condenando. Jesus era retrógrado, então. Jesus não pregava, né, contra as pessoas. Eu não estou pregando contra as pessoas, estou pregando contra as práticas. Igual Jesus pregava contra as práticas. Jesus perdoou uma prostituta. Sim, mas disse para ela, vai, não peques mais. Ele não disse, continue pecando, que eu concordo com isso. Não é isso, não. Prostituição para o nosso Deus é pecado. E tantas outras coisas que hoje praticam é pecado. A pecado é relativo, não tem relativismo, nada disso com o nosso Deus, não. Ou você crê, está escrito aqui, que os selos, os selados do Senhor, são os escolhidos de Deus, que aceitaram a Cristo no seu coração, e tem o selo do Espírito Santo. Mas a besta vai botar o selo nos seus.
Quem não tem o selo de Deus, o selo do Espírito Santo, o selo de Jesus, quem não tem o nome escrito no livro da vida, que está escrito aqui, leia o capítulo todo, você vai ver isso. Vai receber o selo da besta. Jesus diz: quem não é por mim é contra mim, quem não é por nós é contra nós. Jesus diz: quem comigo não se ajunta, espalha. Então, não tem outra alternativa. Ou você é do Senhor, remido e lavado no sangue do Cordeiro, a igreja do Senhor, ou você é do anticristo. Tudo que se levanta contra Cristo. Então, por isso estão dizendo, não, a igreja tem que evoluir, a igreja tem que aceitar isso, aceitar aquilo. A igreja não tem que aceitar pecado, não, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não. A igreja não negocia pecado. Os marcos, a Bíblia diz, não remova os marcos antigos. Eu sei que o meu canal pode ser até, a gente começa a falar assim, aí começa a se levantar contra nós, até para cortar, até para suspender o canal, até para punir, sabia disso? Discurso de ódio, agora é assim, discurso de ódio. Se eu te odiasse, ou odiasse alguém, eu não estava aqui. Eu não ganho nada para fazer o que eu estou fazendo. Eu ganho sim, a graça de Deus. Às vezes a gente fala sobre Pix aqui. Posso contar no dedo quantos enviaram para mim nesses mais de um ano, indo para 2 anos de canal. Se eu vivesse de oferta disso, eu passava fome, para você ter uma ideia. Deus que nos sustenta. Então não pense você que a gente está, né, puxando para o nosso... Não é isso não, eu falo porque te amo. Porque eu quero a sua salvação, o seu bem. Senão eu não estava aqui falando, colocando a cara a tapa. Não estou aqui acusando pessoas, estou acusando sistemas. Estou aqui advertindo. Se você está numa religião que aceita tudo, reveja seu conceito. Os seus conceitos devem ser revistos. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Jesus que disse isso, que passar disso procede do maligno. Existe um maligno e ele atua invisivelmente por trás. Você não vê. É a prostituta que engodava as nações, está escrito aqui, ó. Levava os homens à prostituição. O inimigo não aparece como feio, não. Ele aparece como uma mulher linda, formosa, cheirosa, sedutora. É assim que vai seduzindo com seus ensinos falsos para atrair para si multidão. Então, povos, línguas, nações, está escrito aqui, ó, se embebedavam com ela. Mas eu louvo a Deus, versículo 7, ao anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que atrás a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Está falando sobre reinos, sobre lideranças, tá? Sobre poderes que estarão dominando o mundo. Ao versículo 14, esses combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vos vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então eles vão combater contra o Cordeiro. Quem pode vencer? Só o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Aquele que foi morto, ressuscitou o 3º dia. Por isso que Jesus morreu, para perdoar os nossos pecados. Mas veja que a igreja, a diferença de uma igreja, de um cristão, é a fidelidade. Está dizendo aqui para nós bem claro: eleitos e fiéis. Senão você podia dizer: eu sou eleito. Mas se não tem fidelidade, não é eleito. Fiel à palavra, não negocia. Fiel à palavra. Quantos morreram por amor da palavra? Mas parece, como venceram, pastor? Se estão sendo torturados, estão sendo mortos. Mas chegará o dia que Jesus vingará o sangue dos inocentes. Esses poderes cairão, como caiu aqui, está dizendo no capítulo 17, a grande meretriz, a prostituta, caiu. Olha o que diz o versículo aqui, ó, 17, porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então olha só,
A vontade de Deus é cumprida. Deus tem o domínio sobre tudo. Deus confundirá, colocará o desejo nesse líder religioso, nesse líder, mundial político, tá? Aqui diz que a meretriz, ela saiu das águas, que ela vem dos gentios. É uma besta que sai dos gentios. É uma mulher montada numa besta que sai dos gentios. Então, o líder sairá da terra, quer dizer, dos judeus. Tem alguma, né, linhagem judia. E o povo, ele vai querer ser adorado. No terceiro tempo, quando for restaurado, ele vai sacrificar animais imundos lá e vai sentar no trono que vai colocar lá para ser como Deus e vai querer que seja adorado. E até essa falsa religião que levou a adoração a ele será destruída. Será a queda da Babilônia. Se você continuar lendo o capítulo 18, você vai ver a queda da Babilônia. Até essa religião que prestou serviços ao anticristo, a um líder mundial que se levantará, ele destruirá até essa religião. Porque ele não aceita negociação, ele quer que todos o adorem e receberão a marca da besta. Mas os selados do Senhor, que tem o nome escrito no livro da vida, esses não terão a marca. E quem tiver a marca da besta está condenado eternamente. Eu quero orar por você. Amém? Pai Todo-Poderoso, diante da tua presença eu coloco essa vida que recebeu a tua palavra. Oro por todos os caminhoneiros, nós fazemos parte de vários grupos de caminhoneiros aí. Deus amado, tapetão negro do asfalto. Toma nas tuas mãos também o Almir. Deus, obrigado porque ele passou por um cateterismo, o Almir da Ana, lá do açougue. Obrigado pela saúde dele que está sendo recuperada. Deus, toma a pastora Rosaura Marques e família nas tuas mãos, sua causa. Maria Luísa Pinho, minha prima, Alcina Lúcia, também minha prima, e Yolanda Pinho, a causa delas, meu Pai. Um é o financeiro, outro precisa de uma cura, de um milagre, em nome de Jesus. Toma Camila Vilela, o Reinaldo Martins nas tuas mãos, em especial sua filha Júlia. Eu oro também, ó Deus, pelo Jorge Luiz Rodrigues e família, a Nelma Kumaru e família, a Maria Helena de Souza Ferreira e família, a Eliana Guerra e família, a Maria Aparecida Miguel Figueira e família, a Ivone Cruz e família, Vilma, presidente também da União Feminina, da Ciban, da saúde a tua filha, também saiu do hospital, está recuperando em casa, a Marilda Simões Nunes e família, o DJ Ronaldo Pitbull e família, a Valdelice Santa Marta 2 e família, especial sua filha Sara, doutora Ana Beatriz também, cobre a tua filha na redoma do teu poder, minha filha Vanessa Loureiro, Deus dá vitória na causa dela, Neia, missionária do Carmo, que pede oração pelo seu pai, José Leandro, que está hospitalizado em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus.